e que traz um convidado pra lá de especial. Opa, legal, Ricardinho Martins, boa noite pra você. Me disseram que você tá em ótima companhia por aí. Tudo bem, Ricardinho? Opa, legal, boa noite, Otávio Neto. Help me, help you, popular, me ajuda a te ajudar. Companhia, assim, de primeira prateleira. Eu tenho o privilégio de ter um relacionamento muito legal com o Dorival Júnior já há muito tempo. Desde o tempo que ele jogou no meu 15 de Piracicaba em 95 e foi campeão brasileiro da Série C. Não quero nem saber, foi. Machucou, não jogou muito, mas foi campeão. E a gente agradece muito ao Dorival, né? Campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. A gente já está um tempinho tentando marcar esse papo e hoje o Dorival falou, não, pode vir que a gente vai conversar. Então ele abriu as portas aqui para poder conversar com a gente. Primeiro te agradecer, Dorival, te dando parabéns pela conquista da Copa do Brasil. A gente se falou algumas vezes, né, por mensagens, mas pessoalmente, parabéns pela conquista. O torcedor de São Paulo não tinha esse título, tem agora, pode bater no peito e dizer, tudo que a gente disputou, a gente ganhou. Obrigado pelo espaço para poder estar falando com a gente aqui na TNT. Boa noite aos amigos, boa noite, Ricardo. Para mim é um prazer, uma satisfação. Foi realmente uma conquista importante. Eu acho que entra aí para a história de um clube como São Paulo, um clube com reconhecimento mundial. E todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo desse período tem muito da participação de cada um que esteja dentro desse clube. Eu sempre coloquei aos jogadores que era um trabalho coletivo, um trabalho não apenas nosso, comissão técnica, tampouco único exclusivamente dos atletas, mas que envolveríamos todos os funcionários do clube, todas as pessoas que gostam do dia a dia de São Paulo, além e principalmente do nosso torcedor, que teve um papel diferenciado, que realmente impulsionou a todos nós e que fez com que alcançássemos aí um belo resultado. Dorival, eu não sei se você vai concordar, mas o melhor jogo do seu São Paulo, sob o seu comando, foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o jogo de volta no Allianz, que o Palmeiras sai na frente, com tranquilidade o São Paulo consegue virar o jogo. E curiosamente amanhã você vai reencontrar esse Palmeiras jogando no Allianz. Queria saber se você concorda, se aquele jogo foi o melhor jogo do São Paulo nas suas mãos e se você vai repetir a equipe que jogou diante do Grêmio. Estou te perguntando isso muito por causa do Rames Rodrigues, que fez uma grande partida. Foi o melhor jogo seu e você deve repetir o time? Eu acho que nós tivemos alguns bons jogos ao longo de toda a temporada, não exclusivamente na Copa do Brasil, mas fizemos jogos muito interessantes. São Paulo, quando se entrega, quando existe muita dedicação, um comprometimento ainda maior, nós temos alcançado aí resultados interessantes, importantes, pelo volume de jogo que a equipe apresenta, pela postura que tem. Eu não tenho certeza com relação a números, mas é uma das equipes com mais posse de bola dentro do Campeonato Brasileiro. E assim, Ricardo, não é uma equipe que tem a bola apenas por tê-la. Ao contrário, é uma equipe que tem bola porque quer jogar, cria, busca ataques à profundidade, busca causar problemas para a última linha adversária. Isso é um fato importante. Agora, fizemos sim jogos muito interessantes, um deles foi contra o Palmeiras, é uma possibilidade de voltarmos a ter uma escalação como essa. Teremos com certeza um jogo muito complicado amanhã novamente, mas eu sinto o São Paulo melhorando, evoluindo, acreditando cada dia um pouco mais. Tivemos algumas alternâncias dentro do próprio campeonato em si, porém é um fato natural para uma equipe que até alguns meses atrás passava desapercebida, tinham muitas incertezas, inseguranças e o maior ganho talvez que nós tenhamos tido, Ricardo, em todo esse processo, em todo esse período, foi resgatar a confiança do torcedor são paulino. Eu acho que isso daí não tem preço. O torcedor sente que hoje ele é bem representado em campo porque existe uma entrega muito grande
dos jogadores, respeitando demais a camisa do São Paulo. Eu vou passar para o estúdio, Otávio, mas antes eu preciso só completar sobre o Rames Rodrigues, porque você recebe 2 jogadores extra classe. Você recebe o Lucas Moura e você recebe o próprio Rames. O que todos nós imaginávamos? Pô, vão chegar, o Rames não jogava há algum tempo, vai precisar de um tempinho para entrar em forma, o Lucas chegou, meu Deus do céu, parecia que ele estava jogando semana sim, semana não. Você recebe os dois para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, depois numa possível decisão. O Lucas chega, toma conta da posição, joga. O Rames não consegue jogar, né? Você, inclusive, não utiliza muito o Rames na Copa do Brasil. Queria saber, como é que foi o papo com o Rames para dizer para ele, ó, você não está em forma ainda, você não vai poder ser titular, ele te procura, ele não te procura. Eu sei que você administra elencos como poucos no futebol, mas um jogador desse, com o currículo que ele tem, chega e não participa de decisões de Copa do Brasil. Como é que foi essa situação? Eu acho que você agir com lealdade. Lealdade, cara a cara com o atleta, como a conversa que eu tive hoje com o Rato, com o Nestor, explicando os motivos de uma alteração, de uma mexida, porque não atuaram na última partida. Enfim, eu acho que essa lealdade que faz com que exista uma troca de confiança. É natural que ninguém fique satisfeito. Claro. Ninguém. Eu, quando atleta, também tinha sempre comigo que eu estava bem, que eu poderia jogar, poderia atuar, independente das situações que acontecessem. Mas ele foi muito solícito, foi muito profissional, primeiro. Rames é um cara de uma educação ímpar, diferenciada, entendeu o momento da equipe, entendeu que a equipe estava num processo de acerto, vinha crescendo, eu não poderia ser desleal com quem estava naquele momento atuando, ele teve paciência, ele não estava totalmente em condições, ainda vinha num processo de adaptação ao próprio clube, à equipe, aos seus companheiros, à própria cidade de São Paulo. Então, é natural que talvez tenha sido assim, uma condição que ele não imaginasse, não esperasse para aquele momento. Porém, ele foi muito importante, foi um cara compreensivo, foi um cara que aguardou a sua vez, evoluiu nessas últimas 3 semanas, não só na última partida que atuou, como também na sequência com a seleção colombiana. E a partir daí ele esteve em condições. Já demonstrou uma outra mobilidade no jogo anterior, é um jogador de alto nível, que eu espero que possa, a partir daí, desenvolver dentro das suas melhores condições e contribua muito para o crescimento da nossa equipe. Você o procurou? Você conversou com ele? Sim, eu procurei, ele me procurou. Eu acho que é essa liberdade, esse equilíbrio que existe dentro de um grupo de trabalho que faz com que, com lealdade, você possa tanto cobrar quanto enaltecer, reconhecer, da mesma forma, explicar em determinados momentos o porquê, as razões de não estar naquele instante sendo tão usado quanto talvez devesse, merecesse, enfim. E os atletas têm entendido. É você abrir mão das individualidades para que o coletivo possa ganhar. Se isso acontece, podem ter certeza que a equipe dá um passo muito grande em busca aí de grandes resultados. Tatá, como é bom conversar com quem você pergunta e responde aquilo que você está perguntando e esclarece. Fica à vontade aí, Otávio. Sensacional, Ricardinho. Deixa eu dar meu boa noite aqui pro Dorival e agradecer a ele por abrir as portas da casa dele aqui pro último lance. Dorival, Otávio Neto falando aqui, e eu tenho a seguinte pergunta pra gente começar. Aqui na TNT, a gente tem uma informação de que 2 jogadores do São Paulo, Luciano e Wellington Rato, especificamente, teriam propostas nessa última janela, a janela do meio de ano, para deixarem o tricolor. Só que tanto São Paulo quanto os jogadores decidiram por não aceitar essa proposta, pensando justamente em se fecharem na busca do título da Copa do Brasil, que era um objeto de cobiça muito grande do São Paulo. Aí eu queria saber de você, primeiro, sobre se o São Paulo trabalha com essa possibilidade de repente, perder 2 jogadores importantes, Wellington Rato e Luciano, já para o próximo ano de Libertadores para o São Paulo.
E especificamente do Luciano, né? O Wellington Rato, ele ganha boa condição de jogo com você, cresce bastante nessa reta final do ano, mas o Luciano vai para o banco de reservas e é o camisa 10 do time. Como que ele encarou isso e como que você vê essa situação, Dorival? Um abraço e obrigado por participar aqui com a gente do Último Lance. Boa noite, Otávio. Primeiro, o Luciano não deixou de ser importante para a nossa equipe em momento nenhum. O Rato é um dos titulares, assim como o próprio Luciano, um dos titulares da equipe, com certeza. São jogadores importantes que fizeram realmente uma competição muito interessante, que ajudaram, foram no máximo do que cada um poderia nos doar, e não deixam de ser nesse momento. Por não terem atuado uma ou outra partida, isso daí para mim não é motivo nenhum. Eu não tenho incertezas com relação ao Luciano, ao Rato, como não tenho com o Nestor, que acabou não atuando nessa última, mas que foi muito importante até uma semana atrás. Então, assim, o que eu acho é que você tem que tentar encontrar um equilíbrio para que tudo possa girar em torno do principal, o São Paulo Futebol Clube, para que todos se sintam importantes e responsáveis por esse momento que vivemos. São todos jogadores que podem serem titulares a qualquer instante. É natural que as opções quem tenha que fazer sejam o treinador. E em determinados momentos eu vou tirá-los, em outros colocá-los. A oportunidade ela é dada sempre. Eu jamais meço a capacidade e as qualidades de um atleta por uma partida, por 2 partidas, não. Eu dou a condição de errarem, de acertarem, de nos mostrarem, de corrigirem, para que se estabeleçam dentro de uma função e de uma posição. Eu não preciso observar o Rato, Nestor, para saber a capacidade e as qualidades de um Luciano, enfim, de um Lucas, de um Ramos. Isso não preciso. O que nós precisamos é ajustá-los para que, entrando em campo, eles entreguem o melhor que tenham, se mantenham brigando por posição a todo momento, se respeitem acima de tudo, que é o que vem existindo dentro do nosso grupo. Um grupo, diga-se de passagem, com 42 atletas, não é fácil administrá-lo, é um grupo grande, mas que todos têm entendido, todos têm respeitado, e eu acho que esse é um fato importante, que chama atenção. Por isso que todos, para mim, passam a ter muita importância. E nós nos preocupamos muito mais com quem não esteja atuando do que com aqueles que estejam momentaneamente como titulares da equipe, para que eles sintam a importância que tem no contexto todo, até porque somos um grupo e não apenas uma simples equipe. Mas teve proposta para os dois? Desculpem, não só para os dois, não só para os dois. Nós tivemos muitas propostas para outros jogadores e que fizeram a opção da permanência porque sentiram o momento que o São Paulo vinha vivendo. E acredito eu, não tenham errado. Assim como a diretoria não errou em não abrir negociações para que nós perdêssemos. O que nós tivemos de presente, digamos assim, foram as chegadas de Rames e Lucas num momento em que não imaginávamos. Porque o meu pedido à diretoria era para que acreditassem naquilo que estávamos fazendo e não vendessem jogadores, porque fatalmente nós disputaríamos uma final de competição. E graças a Deus acabou acontecendo. Isso pelo partilhamento e pelo entendimento de todos os atletas que foram muito leais, muito valentes, uma equipe das mais corajosas que eu já dirigi e que enfrentou toda e qualquer situação de peito aberto, acreditando naquilo que nós passávamos e principalmente no respeito que existiu entre todos dentro dos nossos vestiários. Então eu acho que isso daí é que fez a diferença e fez com que acreditássemos cada dia mais que poderíamos estar chegando a qualquer momento. Se fechando em prol do objetivo, né? Vou abrir a mesa aqui para as perguntas também. Jorge Igor, pode começar, Jorge. Dorival, boa noite. Muito bom ter você aqui. Durante uma parte ali, no início da temporada, até a lesão séria que ele sofreu do joelho em março, já que a gente está falando de jogadores, eu quero falar de um cara que vai estar à disposição no ano que vem, que é o Galopo. E lá no comecinho do trabalho do ano, com o Rogério, ali do Paulista, em algum momento o Galopo chegou até a ser o artilheiro do São Paulo. E aí tem a lesão séria, passa por cirurgia, em maio ele tem que passar por outra, né, para corrigir uma fibrose, é uma recuperação longa, mas ele está para voltar no ano que vem.
Como é que você pensa o Galopo numa eventual formação para o ano que vem? Um volante, um meia, um cara de mais chegada ao ataque, projetando aí a próxima temporada. Como é que você vê aí o Galopo quando ele estiver de volta, Dorival? Eu acho que será um grande reforço, um garoto que promete muito, que vinha realmente conseguindo um encaixe muito bom na equipe. Isso tudo me foi passado pelos demais integrantes, pelo próprio Muricy, Milton Cruz, enfim, a respeito do desenvolvimento dele. Eu sinto, assim, uma vontade maluca dele de estar já voltando. Ele está todos os dias no campo. Nós temos que respeitar naturalmente os protocolos médicos, o que é fundamental para uma recuperação como essa, mas um jogador que eu imagino que seja na função que hoje nós estamos tendo, por exemplo, Alisson, Nestor, Michel Araújo, enfim, mais ou menos nessa condição, um jogador que tem uma ótima chegada, que também contribui no início de combate, de marcação, mas é um jogador que tem capacidade, muitas qualidades e que eu não tenho dúvidas que será um ótimo reforço para todos nós. O Galopo é um cara versátil, né? No Banfield ele era volante, no São Paulo jogou de meia, chegou a jogar de 9, né? No São Paulo com o Rogério Ceni. Chegou a ser artilheiro do campeonato como um todo, né? Verdade. Ô, Dorival, obrigado demais aí pela atenção que você está dando aqui com a equipe da TNT, parabéns pelo trabalho. Logo depois da Copa do Mundo, a revista Placar me pediu a outros jornalistas para escalar a seleção que eu achava que queria começar jogando o jogo da próxima Copa. E aí eu fiz minha lista lá, olhei e falei, cara, vou botar um jogador aqui que tá meio fora do radar de seleção, mas eu acho que tem muita qualidade, e escalei no meu time o Beraldo. Botei ele como titular no próximo jogo. Eu queria que você falasse, eu tenho possibilidade de acertar essa análise? E a outra é, o Beraldo e o Pablo Maia, que muito torcedor do São Paulo já projeta em seleção brasileira, eles estão prontos para subir um degrau como seleção brasileira? Olha, eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que são dois jogadores de excelente nível que vêm evoluindo a cada momento. O Beraldo impressiona pela jovialidade e ao mesmo tempo pela experiência que apresenta. Da mesma forma o Maia, que vem numa crescente muito grande. Eu sinto dois jogadores, quando dizemos isso até dói, de falarmos que são jogadores preparados para a Europa. Não, são jogadores preparados para o Brasil, porque são grandes jogadores e o melhor futebol do mundo está aqui dentro. Então nós temos que falar que são jogadores preparados para jogarem um campeonato brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, com certeza. E com isso, naturalmente, credenciados aí a uma possível seleção. Tudo é questão de tempo, paciência, continuidade do trabalho, um aprimoramento de cada um deles, para que possam confirmar tudo isso e amanhã venham a merecer ainda mais uma possível vaga. E eu tenho chance de acertar o Beraldo titular na próxima Copa? Total. Não tenha dúvidas disso. Beraldo, que é formado nas categorias de base do time mais importante do mundo, que é o 15 de Piracicaba. Vem. Gosta muito, né? A projeção do Vitor Sérgio é boa para a Copa. Cara que entende também de seleção... Imagina se eu acerto o que vai ser me aturar. Né? Nossa pelo Senhora. Que fez, pelo que Imagina a galera para me aturar se eu vai acerto falar essa. pra caramba. O print já tá guardado. Tem um cara que entende seleção brasileira um pouquinho aqui, entende principalmente de lateral direita. O Maicon tá com a gente aqui no programa, membro do nosso time também. Maicon, pode fazer sua pergunta aí pro Dorival, por favor. Primeiramente, boa noite, né, professor? Mesmo prazer aí estar falando com você, que eu sou admirador do seu trabalho, parabéns pelos títulos. E a minha pergunta é mais que óbvia, né? Como é que é trabalhar com esse cracaço que é o Rafinha e o que ele passa, né, para esses jogadores novos aí que estão chegando no elenco na posição. Boa noite. Boa noite, Maicon. É um prazer. Assim, olha, é interessante, né? Eu tinha uma ideia, né, do Rafinha, observando de longe, né, acompanhando algumas passagens em clubes europeus e, naturalmente, quando ele acaba retornando.
mas é um jogador que contribui muito em todos os aspectos, né? Não só dentro de campo, com uma leitura impressionante, uma qualidade de passe, um jogador que o colocamos uma função e ele se adaptou com perfeição a essa condição. Posição essa que o ano passado, por incrível que pareça, né, o Felipe Luiz também fazia e desenvolvia muito bem pelo outro lado do campo. E dois jogadores assim que se assemelham muito, né, na leitura, na precisão de passes, em movimentos no momento exato, né, do nascimento de uma jogada, para que sejam sempre uma opção de passes aos seus companheiros, além de todo o trabalho desenvolvido fora de campo. Eu acho que ele não é o capitão por um acaso do São Paulo. É um jogador que inspira confiança, que passa uma segurança a todos os seus companheiros e representa muito bem a figura de um treinador dentro de campo. É um jogador que ainda tem qualidade e capacidade suficiente para suportar ainda mais um período ou uma etapa aí da sua carreira, e eu torço para que isso aconteça e que ele realmente pense em encerrar, estendendo um pouco mais esse período, esse processo, que seja de repente adiado ou para o ano seguinte, ou talvez para daqui um ano e meio, enfim. Aí vai depender muito da percepção que ele tem em relação ao momento que ele viva. Eu quero saber se você aprendeu a música que ele fez. Eu quero saber porque acabou o jogo, a final da Copa do Brasil, ele veio lá com a música. Você sabe a música? Calma. Calma. Você lembra da música? Ó, tá aqui, mandaram aqui, ó. Eu tô falando, eu lembro do Calma. Mas foi... Bota ele pra cantar. Mas o que você achou da música? Você gostou ou não? Ô, Pri, me ajuda aí, como é que é? O grande problema é o seguinte, né? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Rafinha com certeza copiou de alguém isso aí. Como é que é, Pri? Ajuda aí. Não é possível. Vai, canta. Canta, o senhor lembra como é que é? A Copa do Brasil chegou de vez. A Copa do Brasil chegou de vez e o brasileiro já ganhamos 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. Pô, eu vou cantar sozinho. Tá vendo? Falei pra você que eu lembrei do Calma. Mas foi sensacional, não foi? É impressionante, né? Sensacional. Bom, o Rafinha, ele vive com banjo nas mãos, né? É um cara que adora samba, pagode, enfim. Aliás, isso é dele já há alguns anos, né? E eu acho que ele já sentiu isso, percebeu a letra, adaptou, se apropriou da música, com certeza já se apropriou, porque é rápido. A torcida já está cantando aqui bancada. Não, exatamente. Impressionante, né? É muito interessante, né? Como isso movimenta. É legal, né? É muito rápido, né? É muito rápido. A adesão, a integração, a interação. É fantástico o que acontece. Inimigo do ritmo, já mandaram aqui pra mim. Pois é. Eu sou mesmo, vou fazer o quê? Era melhor o Dorival ter cantado. Dorival, qual eu escuto? Quer eu escuto aí, professor? Pera aí. Ô, Otávio, fica na tua aí, hein? Um pouquinho menos. Ele falou que era melhor tu ter cantado. Otávio, eu tenho certeza que eu teria um pouquinho mais de equilíbrio no amor. Não passar vergonha. Desandou demais o Ricardinho, né? Brincadeira. Ô, Dorival, eu queria perguntar para você sobre a base do São Paulo, né? A gente sabe que o São Paulo tem um orgulho muito grande de Cotia, das revelações da base. O time hoje tem jogadores oriundos da base. Estamos transmitindo o Paulistão Sub-20. A gente está transmitindo o Paulistão Sub-20. Eu narrei o jogo, o último agora contra o Ibrachina, inclusive. Mas especialmente a categoria Sub-17, né? Essa geração atual do Sub-17, a própria diretoria do São Paulo, a torcida, diz que essa geração é uma geração de ouro. E aí eu queria saber de você se você já está observando alguns jogadores, seja do Sub-20, do Sub-17, para quem sabe já receberem oportunidades, subirem para o profissional já agora no Paulistão, né? Começarem a ter essa ambientação aí para o time profissional. O São Paulo acho que sempre teve um histórico, né, de revelações. Eu acho que vive um bom momento novamente. Vários jogadores do 20 que estiveram anteriormente com o Alex, agora com o Menta, né? Alex e PC, e agora com o Menta e a sua comissão, já deram um passo, já subiram.
o Sub-17 promete muito pelas qualidades e capacidades de muitos desses garotos que estão chamando a atenção. É natural que não devamos queimar etapas. É um momento delicado. Eu, mais do que ninguém, gosto de trabalhar com jovens. Ricardinho nos acompanhou dentro do Santos e sabe a quantidade de atletas que foram lançados não, dado uma oportunidade, porque na realidade quem revela e quem lança são os treinadores das categorias de base que não aparecem. Nós apenas proporcionamos uma oportunidade aos atletas. Então, quando se fala lançamos, não. O jogador foi lançado pelos trabalhos desenvolvidos nas categorias de base. E com isso nós estamos, sim, monitorando, aguardando, trocando informações. Biasotto é um camarada que a todo instante nós estamos conversando, falando alguma coisa. Vissoli, da mesma forma. Nós temos companheiros lá que, inclusive o Alexandre, que hoje está no Sub-15, se não me falha a memória, o 17, no Sub-15, que também foi um ex-atleta e meu companheiro no Botafogo de Ribeirão Preto, com quem eu também troco muitas informações. Então, assim, é um trabalho que precisa disso, porque a qualquer momento nós teremos que tomar uma atitude ou precisaremos de um atleta e, de repente, nós precisaremos estar abastecidos com o maior número de informações possíveis, além daquilo que estejamos vendo em relação a esses garotos. Sempre trazemos alguns para que fiquem um período conosco. Em alguns momentos eles vêm para completarem um trabalho, um treinamento, mas eu acho que isso daí tem sido importante, porque o São Paulo precisa voltar a ter esses jovens garotos fazendo parte do seu plantel principal, e eu acho que esse talvez seja o maior título que uma equipe ganhe, a partir do momento que tenham vários jogadores sendo revelados numa mesma safra. Algum nome específico, Dorival, de algum garoto que está despontando aí, que já pode receber uma oportunidade em breve? Olha, eu acho que nós temos na equipe Sub-17 uma safra que nós teremos que ter muitos cuidados. Os 3 garotos do ataque são muito bons. O Riquelme, lateral esquerdo, que acabou tendo uma lesão, infelizmente, nesse momento. Tem o Caio, que chegou a jogar do time vinha numa principal e evolução, voltou, né? Caio já no 20. É né? isso, muito bom. Falando do 20, vários jogadores já acabaram subindo, né? Mesmo assim, ainda nós temos alguns garotos ali que estão sendo observados também. É que hoje, como eu disse anteriormente, nós temos um plantel de 42 jogadores. Então, nós temos que ter muitos cuidados, porque aqui eu tenho profissionais que não tiveram tantas oportunidades comigo. Por exemplo, o Mendes, que é um jogador de seleção equatoriana e que não teve reais oportunidades, principalmente da minha chegada para frente. E eu entendo e respeito isso, sinto pelo momento, porque é um profissional de muito bom nível e que, infelizmente, não esteja sendo tão aproveitado. Só que nós temos um número elevado de jogadores. Eu preciso fazer algumas opções dentro daquilo que eu observo, mas, infelizmente, como ele, também as categorias de base acabam sendo colocadas um pouco à parte nesse momento, porque eu tenho a obrigação de estar respeitando aqueles que aqui estão. É um plantel, é um elenco inchado, né? 42 nomes, é bastante gente para administrar. Você chamou de novo aí, ô Dorival? O Dorival queria completar. Não, apenas para um entendimento também, porque às vezes, né, nós tivemos, na minha chegada, 12 jogadores no departamento médico com lesões muito sérias. Lesões de joelho, lesões de operações, tornozelo, enfim. Então eram 12 na ocasião. Por isso, acredito eu, a diretoria e a comissão técnica do Rogério tenham tido necessidade de trazerem alguns nomes, até de repente para uma eventualidade, em razão de terem perdido jogadores importantes com lesões que demoraram um tempo para uma recuperação. Hoje não, nós estamos ainda com 5, porém 7 já totalmente recuperados em condições de estarem em campo. No caso, Galopo, que ainda está nessa fase de transição, aguardando o momento em que vença aí o protocolo
da sua lesão, para que aí sim ele tenha a alta e esteja em totais condições. Verdade, eu me lembro do início do ano no Campeonato Paulista, era todo jogo um jogador do São Paulo machucando, saindo com lesão grave, né? Então o São Paulo realmente penou com o departamento médico ficando cheio e por conta disso precisou rechear mais esse elenco. Tem mais pergunta aí, Jorge? Tenho, e até pegando esse gancho, olhando para 2024 e falando de jogadores, o Galopo é um reforço que já está lá e que o Dorival vai ganhar, né? Quando esse protocolo da recuperação for concluído para o ano que vem. Mas pensando em jogadores que possam vir de fora, Dorival, quero trazer 2 nomes e ouvir a tua opinião a respeito. O Everton Ribeiro, a gente sabe do carinho que você tem por ele, da admiração que você tem por ele dentro e fora de campo, trabalharam no Flamengo, foram campeões no Flamengo e nesse momento ele está começando a discutir uma renovação que pode ser que não aconteça, né? O contrato está para acabar agora no fim do ano. O quanto você sonharia ter o Everton Ribeiro do São Paulo para o ano que vem? E o Douglas Costa foi um nome que surgiu para o mercado essa semana agora, né, com a notícia de que está livre lá do Los Angeles Galaxy, encerrou o vínculo. Se também é um nome que te agradaria, estaria na tua pauta, são posições que te interessam, que você está de olho aí para reforçar para 2024? Olha, eu acho que todo grande jogador, ele passa a interessar todos os clubes do Brasil. É o jogador demonstrar a vontade de um retorno, é natural que isso daí chame a atenção e provoque aí uma possibilidade em todas as equipes, ou na grande maioria delas. Um jogador como o Everton, eu não preciso falar da capacidade, das qualidades, do gosto que eu tenho pelo atleta. Eu acho que isso daí eu nunca escondi. Eu tive a oportunidade de estar com o Everton em 2 momentos, em todos eles, ele sempre me deu uma resposta muito positiva. É um jogador que eu tenho muita confiança, é um atleta diferenciado, mas é natural que muito difícil se tirar um jogador nesse momento, com toda a história que ele tenha dentro do Flamengo. O Tite mesmo o levou há poucos meses aí para a Copa do Mundo, o conhece muito bem, sabe do seu potencial, das suas qualidades, e ele está lá dentro do seu clube. Eu não acredito que deixarão o Everton à disposição do mercado. Caso aconteça, é natural que o São Paulo se credencie assim, porque é um jogador, na minha opinião, um jogador muito diferente e que ainda tem muito aí para poder ajudar a seus clubes. Ô Dorival, eu vou te fazer uma pergunta sobre um jogador que você apostou e que pouco foi utilizado, né, nesse momento com a camisa do São Paulo, que é o Alexandre Pato. Jogador que se recuperou no São Paulo. Não sei se você pediu a contratação, imagino que sim, porque você já conhecia. O que falta para ele jogar? Fisicamente ele não conseguiu estar à disposição. O que houve com o Alexandre Pato? O Alexandre, eu tive algumas conversas com ele. Nós não podemos nos esquecer que ele voltou de uma lesão muito séria. Hoje está totalmente recuperado. Alguns jogadores, de repente, atingem essa normalidade rapidamente. Outros demoram um pouco, dentro da condição que eu observei. Conversei com ele a respeito de alguns comportamentos que eu gostaria que mudassem um pouco. Na minha opinião, ainda não conseguiu atingir tudo isso, mas é um jogador que não deixa de ter o seu valor, a sua capacidade. Jamais teremos dúvidas em relação a tudo isso. Eu entendo também que o jogador, para que volte, ele precise de uma sequência. Porém, ao mesmo tempo que ele precise, ele também tenha que me dar uma resposta, me passar uma confiança, um pouco diferente daquilo que nós temos nesse instante, nesse momento. Isso que eu estou falando aqui, eu já falei ao próprio Alexandre, por isso eu estou passando para tentar mostrar o momento que vive um atleta que tem uma história maravilhosa e que eu torceria e muito torço para que ele possa se reencontrar novamente e ter aí o segmento da sua carreira. Vitor Sérgio, mais uma pergunta? Ô Dorival, eu queria tocar num tema com você, e eu só vou falar sobre isso porque o próprio jogador externou, que foi o caso do Alisson, sobre as questões de saúde mental que o Alisson falou, né? O Alisson chegou a dizer que chegou a pedir para a direção do São Paulo, não, eu não quero mais jogar, eu só quero ficar em casa, não quero nada do São Paulo, eu só não quero mais jogar, só quero ficar em casa, e não estava bem, e ele falou sobre isso, por isso que eu estou tratando aqui em rede nacional. E a gente viveu no começo do mês a questão do Dia Mundial da Saúde Mental, a gente tem o caso recente, de vários outros jogadores tratando desse tema,
Eu queria que você falasse como foi conduzir isso com o Alisson e que você falasse também de um ponto. Jogador que está machucado fica fora. Jogador que está com uma lesão muscular, jogador que está com um problema de entorse, ele fica fora. Vai chegar a hora que o futebol vai deixar fora do jogo um jogador que está com um problema de equilíbrio mental, está com um problema psicológico e falar, esse jogador está fora do jogo porque ele não está bem psicologicamente? Bom, vamos lá, só para a gente deixar claro aqui, nesse momento nem eu, nem o Dorival, a gente está conseguindo retorno com vocês aí. Então, o Vitor Sérgio, a gente tentar arrumar, a gente conversou isso lá na redação. Ele disse sobre o Alisson, né, que revelou publicamente que viveu um momento de depressão. E o Vitor está te perguntando o seguinte, pelo que a gente conversou lá na redação, se não está na hora também de repente, tirar o jogador que está com esse problema de depressão, que não está bem de cabeça, como é que isso tem que ser feito? A gente já teve a Nicole, né, campeã de ginástica, que também não estava legal, teve que sair. Se não está na hora da gente discutir isso também no futebol? Olha, eu acho que passando até desse momento, até porque é uma doença silenciosa e que ela ataca sem que percebamos. Quando nos damos conta, provavelmente já esteja no estado um pouco mais avançado. E interessante isso, porque eu gostaria até de externar que alguns jogadores foram muito importantes nessa recuperação do Alisson, inclusive o Michael do Palmeiras, Luciano, Luan, que o ajudaram muito, alguns outros companheiros que estavam no momento presentes, talvez me fale agora até os nomes, mas enaltecer a presença dessas pessoas que estiveram muito próximas do Alisson no momento mais difícil e complicado talvez da própria vida dele. Então eu fico feliz dele ter externado essa situação, porque as pessoas não têm ideia do nível de pressão que todos nós vivemos, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Quer uma equipe esteja atingindo o ápice numa competição, quer ela esteja passando por um momento de dificuldades, frequentando zonas de rebaixamento ou coisas parecidas. O nível de estresse, o nível de cobrança está beirando o absurdo. Nós temos visto aí vários ataques de organizadas com relação aos seus atletas, às suas comissões, às suas diretorias, ninguém tomando posição nenhuma, o que é um absurdo. Os casos se avolumam, acontecem, chamam a atenção da mídia por 2 ou 3 dias, depois caem no esquecimento total e as coisas vão se repetindo. Até infelizmente, o dia que nós tivemos um óbito numa saída de aeroporto, num centro de treinamento, na porta de um hotel de uma delegação, porque o Ministério Público, que teria que ser o responsável, não toma as posições necessárias. Nós não temos, infelizmente, no nosso país, uma justiça que condiz e que trabalhe pela proteção do cidadão, infelizmente, ou pela prevenção. Infelizmente, isso acontece há muito tempo. E o que nós temos visto no esporte, em especial no futebol, é que esses casos estão se avolumando, levando inclusive atletas a essa condição que o Alisson esteve, não por esse motivo, diga-se de passagem, porém por alguns outros que o fizeram estar vivenciando um momento como esse e que foi auxiliado pelos companheiros e por um atleta que hoje pertence ao Palmeiras e que fez muito por ele. Eu acho que isso daí dignifica ainda mais a presença desses companheiros na sua volta. Vamos ver se estamos ouvindo vocês aí, Otávio. Ótima resposta, Dorival. Estão ouvindo excelente. A gente já conseguimos reconectar aqui a nossa conexão. E de fato, né, dia 10 de outubro, pela Organização Mundial da Saúde, é o Dia Internacional da Saúde Mental. Então conscientize-se você também, né? E busque ajuda ou ofereça ajuda também, né? Busque ajuda e ofereça ajuda. Ô, Dorival, perfeito. Vou aproveitar e vou emendar uma outra aqui. Você não é do MasterChef,
mas você foi notícia na final da Copa do Brasil por conta do seu arroz e feijão muito bem temperado, né? E ali com a sua categoria e com a sua elegância, você estava com o arroz e feijão respondendo ali algumas colocações de outrora, principalmente do ano passado, que foram muito injustas com você. Eu queria te perguntar, o que o cozinheiro Dorival ainda precisa fazer para ser valorizado como um Masterchef? Seja assim, olha, eu fiquei muito chateado. Por quê? Quando nós finalizamos, né, a Libertadores, muitos companheiros, inclusive, vários comentaristas, até amigos, pessoas que eu tenho uma ligação e um respeito, levantaram muito essa situação. Qualquer um faria com a equipe que o Flamengo tem. Qualquer treinador conduziria essa equipe a essas conquistas. Eles se esqueceram que 6 meses atrás, ou 7, quando eu cheguei no Flamengo, esses mesmos jogadores estavam sendo questionados, existia uma incerteza muito grande, uma insegurança ainda maior, e ninguém ali servia para a equipe. Depois disso, fomos ajustando, aliás, ajustando 2 equipes que jogavam de formas completamente diferentes, uma da outra, uma jogando uma competição, outra jogando outras competições, e as 2 alcançando resultados. No momento em que nós conquistamos isso, se caracterizou ainda mais. Por quê? Porque a equipe caiu de produção na última partida contra o Corinthians, quando nós tínhamos 4 jogadores, eu cito Vidal, Pedro, Thiago Maia e Arrascaeta, que não poderiam estar em campo e que naquele momento, pela valentia, pela fibra, pela determinação e pelo respeito ao clube e ao torcedor, eles foram para campo e se doaram até o momento em que conseguiram estar em campo. E o Corinthians, além do João Gomes suspenso, nos últimos 20, fora isso, até porque nós não tínhamos mais um volante no banco, João Gomes, em condições de poder alcançarmos uma substituição, e o João tinha sido tirado daquela partida, até injustamente, na minha opinião. Porém, nós chegamos naquele momento com muitas dificuldades. Pra você ter uma ideia, o Vidal teve que fazer uma operação no dia seguinte, porque ele estava com a perna inteirinha inchada. Você apertava o dedo na sua perna e entrava o dedo totalmente na perna dele, tamanho era um inchaço. E ele suportou até onde deu, ele foi até onde deu, foi muito valente, foi muito guerreiro, assim como foram os demais. E por incrível que pareça, na virada do ano, 30, 40 dias depois, essas mesmas pessoas que falavam que aquele elenco era um elenco recheado, que era o melhor elenco da América, que era o melhor time do Brasil, esse mesmo grupo, quando deixa de ganhar o título do Campeonato Mundial, ele passa a ser questionado, precisavam de reforços, era um time que ia necessitar de muito mais para poder atingir melhores resultados ao longo do ano. Então eu estranhei toda essa colocação, porque há 30 dias atrás, as mesmas pessoas falavam o contrário, que qualquer um faria aquele time vencer, conquistar e atingir aqueles objetivos. Isso daí me deixou profundamente chateado, bastante até, em razão de tudo o que nós ouvimos até então. Mas, sinceramente, passou, para mim, ficou lá atrás. Eu entendo o que acontece no nosso país, infelizmente. Nós não sabemos reconhecer nada, nós não reconhecemos o valor de ninguém. Eu não quero especialmente ou especificamente para mim qualquer tipo de situação nesse sentido, jamais. Eu não trabalho para isso. Eu trabalho para que os meus jogadores tenham a consciência que eu faça o melhor por eles, que eu queira vê-los crescendo, queira vê-los evoluindo, atingindo um nível sempre melhor. Se alcançarmos grandes resultados, ótimo. Não alcançando, se eles melhoraram como seres humanos, eu já sou muito feliz com tudo isso.
Esse é o maior ganho que um profissional na minha função, talvez, deseje e queira que se reconheça, aí sim, como profissional que é. Por isso que, para mim, aquilo passou, mas deixou um registro muito desagradável por tudo que eu ouvi de muitas pessoas que, inclusive, conviviam no nosso dia a dia, né? Se assim podemos dizer. Só para já aproveitando que é o tema, faz favor. aproveitando rapidinho, Ricardinho, aproveitando que é o tema, se puder voltar, não, falando ainda dentro desse tema, eu costumo sempre dizer, se puder voltar aqui para a tela dividida para ficar melhor, eu costumo sempre dizer que o papel nosso aqui é de falar, quando está ao vivo com a pessoa, falar as mesmas coisas que você fala quando não está. Então, dentro desse sentido, eu até gravei um vídeo, quando a Copa do Brasil ainda estava nas quartas de final, eu gravei um vídeo pedindo desculpa ao Dorival Júnior, porque eu não disse que qualquer um faria o que ele fez na Copa do Brasil e na Libertadores, porque eu não seria desrespeitoso, eu não seria imbecil de fazer isso. Mas eu gravei um vídeo dizendo que eu estava completamente errado, porque eu achei que o Dorival não conseguiria tirar mais para 2023. E estava redondamente enganado. É uma das grandes bobagens que eu falei na minha vida. Então eu já pedi desculpa no vídeo, estou pedindo desculpa ao vivo aqui pro Dorival, porque é o mínimo que eu deveria fazer. Ô, Dorival, obrigado demais Muito pela bom, sua parabéns, participação. parabéns. E pra gente cuidado encerrar- com esse folgado do Ricardinho aí. Vai lá, Ricardinho, encerra aí, vai. Não! Pra gente encerrar, eu não vou nem fazer pergunta não, mas é o seguinte, vou combinar, vou voltar aqui, eu já trouxe a panela, e nessa panela aqui a gente vai fazer aquele arroz e feijão do Dorival temperado, porque esse arroz e feijão aqui ganha pra caramba! Ganhou algumas coisas. O quê? Algumas! Tá bom, nós estamos caminhando, tá muito bom, Ricardinho. Dorival, muito obrigado pelo papo. Aqui, ó, e vocês aí, ninguém vai ser convidado. O arroz e feijão bem temperado, eu, Dorival, Pri, Caio e vocês tudo vão passar à vontade. Padre, obrigado, parabéns mais uma vez pelo título. Você é outro patamar, como diria o seu ex-jogador lá. Obrigado, Dorival. E por quem eu tenho um grande carinho. Verdade. Aliás, veio para o Santos porque eu queria muito. Perfeito. Desde o Goiás tentamos, ele acabou indo para a Alemanha. E quando o Gabriel foi vendido, foi o primeiro jogador que nós fomos buscá-lo e acabamos conseguindo. Tatá, que saudade que eu tenho desse homem. Princesa Isabel 77. Não cava, não. Ó, pode aumentar o tamanho dessa panela aí que a gente vai chegar, hein? Vai chegar pra filar essa boia.